Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo. Desta feita nós vamos ao nosso segundo tópico, o contexto da queda. Nós já estudamos o primeiro tópico, que foi uma breve introdução, para que a gente entendesse sobre o que o texto de 2 Samuel capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 27, sobre o que ele trata. Nós entendemos a partir do contexto. Agora nós vamos entender o contexto da queda. Como se deu então essa preparação para que Davi caísse, né? Qual foi o contexto, qual foi o ambiente, onde ele se encontrava, né? O que ele fazia? Nós vamos ver isso no versículo 1. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura do versículo, né? Se pudesse aqui, esse versículo eu resumiria ele, né? Da seguinte maneira: era tempo de guerra, mas Davi ficou em casa. Resumiria ele dessa forma. Mas vamos fazer a leitura do verso 1, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Vamos fazer a leitura desse texto e em seguida vamos fazer a exposição. Vamos abordar todos os pontos do versículo. O texto diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Então esse aqui é o contexto da queda. Agora vamos entender esse texto de uma forma bem detalhada, né? Vamos detalhar parte por parte do versículo, vamos seguindo progressivamente, parte por parte do versículo, fazendo aqui a exegese do texto, e no final eu quero fazer com vocês 3 aplicações. Normalmente faço 2, mas eu achei viável fazer 3 aqui, 3 observações desse versículo e extrair algumas aplicações para a sua vida. Então vamos seguir para a exposição. O texto começa assim. O texto diz assim: na época da primavera, né? Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra. A época da primavera aqui, a primavera era a estação ideal para as campanhas militares, né? Isso no antigo Oriente Médio, né? Após ali o fim das chuvas, como também o John McCarthy diz que era um tempo bom para fazer incursões de guerra, como também o John McCarthy ele diz que havia abundância de alimento, né? Logo nós entendemos que uma incursão militar, né? Uma guerra precisa de muitos recursos. Hoje nós vemos que existem navios de guerra, né, abastecido, que conseguem manter 4.000 homens, né, em guerra, como também a forma de abastecimento através de várias aeronaves que conseguem se deslocar de um local para o outro com esse abastecimento. Mas no mundo antigo não era assim, né? Havia necessidade de que houvesse alimentação, né, para que a tropa não sofresse. Então essa época era uma época, podemos dizer assim, abastarda. Só que o texto ele diz assim: no tempo em que os reis saem à guerra, né? Aqui essa parte do verso ela estabelece aqui uma expectativa cultural. Por quê? Porque os reis, era comum aos reis liderarem seus exércitos. Então os reis eles tinham essa representatividade da divindade, né? Então assim, eles eram o representante da própria divindade. Havia os sacerdotes, havia os profetas, né? Jesus ele tem os 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei, né? No caso de Davi, inclusive, ele foi escolhido, né, por Deus, por ser um homem, como nós vimos na introdução, segundo o coração de Deus. Ele foi ungido, né? Então os reis eles tinham essa representatividade no campo de batalha, né? Representar a divindade, né? A derrota de um rei era a derrota da divindade do qual ele representava. Então havia essa perspectiva cultural de que o rei ele deveria liderar os seus exércitos, né? Inclusive a ausência de Davi ali no campo de batalha quebra essa expectativa, né? Aqui sugere inclusive que Davi, de certa forma, ele negligencia ali o seu
papel real, como também o seu papel espiritual ali diante da sua tropa, né? Diante ali dos seus subordinados, diante, nesse caso aqui, do povo de Deus. E o texto aqui vai descrever também, nós vamos ver, a tropa de Davi. O texto diz assim: Davi enviou Joabe. Nós temos aqui então já outro personagem no texto, Joabe, e com Joabe os seus servos e todo Israel, né? Aqueles que compunham ali o seu exército, né? Para o campo de batalha. O verbo aqui enviou, né? Shalak em hebraico, né? A pronúncia, eu não sou um hebraísta, então a pronúncia talvez esteja distoante de como se pronuncia a palavra. Mas o verbo aqui enviou, ele aparece, nós vamos ver no texto, ele aparece repetidamente neste capítulo. Em vários momentos nós vamos ver durante a exposição do capítulo 11, né? E até os 27 versículos nós vamos ver que ele vai se repetir, né? E aqui nós vamos ver que indica aqui, né? Indica o controle de Davi sobre os eventos, ele tinha o controle, né? Ele era o rei, então ele tinha o controle sobre tudo o que vai se desenrolar, como nós vamos ver na exposição, no progresso da exposição desses 27 versos. Nós vamos ver que Davi ele tinha o controle sobre a situação, né? E também ele manipula a situação. Tanto Davi, aqui o ponto é que Davi, tanto ele tinha o controle sobre as tropas, ele controlava ali as tropas, ele controlava toda a situação e circunstâncias, e nós vamos ver isso no decorrer do texto, ele planeja tudo, como também a questão da manipulação da situação. Davi vai manipular toda a situação, claro, né? Essa manipulação, uma manipulação maléfica, né? Como nós vamos ver no decorrer da exposição. E ainda na parte do texto que nós lemos, ainda do verso 1, diz assim: enviou Joabe. Davi, no caso, né, como nós vimos, ele deveria estar no campo de batalha, mas ele aqui, ele delegou a responsabilidade militar que ele, como rei, no caso um rei guerreiro, tinha, ele delega, então, para as suas tropas, e aqui nós temos Joabe, né, o que nesse caso, como falei, não era comum para um rei, no caso um rei como ele, um rei guerreiro, não estar no campo de batalha, mas delegar a outro, né, a responsabilidade, no caso, que era a sua. E aí, na continuidade do verso, o texto diz assim, falta só 2 partes do verso para a gente finalizar, e aí a gente vai tirar 3 reflexões para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, 3 lições que nós podemos extrair a partir do texto. Mas vamos à penúltima parte. O texto diz assim: e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Nós vemos aqui o resultado, né, da incursão. Nós vimos que Davi, ele não se predispõe aí à guerra, ele terceiriza a outros, né, a função que seria sua como rei, um rei guerreiro, como nós vimos. E ele, no caso aqui, mesmo assim, o exército alcança resultados positivos, né? O exército, no caso, o exército aqui teve sucesso militar, e o interessante é que mesmo com a ausência de Davi, que era ali, tinha essa representatividade ali diante do povo, como sendo um ungido de Deus, né? O rei escolhido por Deus. E aqui nós temos 2 pontos. Primeiro eles derrotam os amonitas são destruídos, conforme o texto aqui deixa claro. E o outro ponto é que diz que eles sitiaram, então eles derrotam os amonitas e sitiaram também Rabá. Rabá aqui era a capital dos amonitas, né? Então eles destruíram os amonitas e eles sitiam ali Rabá, que era a capital dos amonitas, atualmente hoje Amã, né, que é a capital, inclusive, da Jordânia. E aí nós chegamos ao final, né, ao final do versículo, né, que diz assim: mas Davi, aqui esse é o ponto aqui, um dos pontos mais importantes do texto. Mas Davi ficou em Jerusalém.
Então Davi optou por não estar no campo de batalha, ele optou por ficar em Jerusalém, né? Outro verbo aqui, o verbo ficar, ficou, né? Aqui sugere acomodação, e Davi se encontrava numa situação de comodismo, né? Acomodação, ele não queria estar presente ali no campo de batalha, então é como se ele pensasse, eu vou fazer o que aí, já conquistei tudo, eu já fui bem sucedido, né? Então ali o ambiente é um ambiente de acomodação, ele fica lá, nós vamos ver inclusive na sequência do texto o que acontece no desenrolar no próximo tópico, que será o nosso terceiro tópico, o início da queda. Então, acomodação, passividade diante de estar em guerra, inclusive, como nós vimos, está num ambiente de guerra, mas ele está ali num ambiente de passividade, de tranquilidade, como também, de certa forma, indiferente à situação onde ele deveria, então, se encontrar, né? Inclusive, essa frase, né, é o ponto de virada, né? Davi, no caso, ele está fora da posição, né? O texto diz, mas Davi ficou em Jerusalém. Então ele está fora da posição, né? Tanto fisicamente, ele não está presente no campo de batalha, moralmente, até mesmo para levantar a moral da tropa, o rei estando ali presente, ordenando, coordenando, né? Alguém que era segundo o coração de Deus, coordenando a batalha, direcionando a batalha. Ele não se encontrava no local, como também espiritualmente, né? Já que fica subentendido que os reis na antiguidade ali, eles tinham a presença das divindades quando eram politeístas, ou mesmo a divindade monoteísta, como é o caso do judaísmo, né? Então, nesse caso aqui, Davi está fora da sua posição. Uma observação aqui para que a gente reflita é que o pecado, é bom fazer essa observação, botei aqui para a gente fazer. O pecado começa com a escolha aparentemente inofensiva, não está onde deveria estar, no caso, né? Inofensivo. Davi tinha um bom exército, até nós vemos aqui o sucesso na batalha, os seus subordinados foram bem sucedidos, né? Mas uma escolha aparentemente aos olhos humanos inofensiva. Ele não estava lá no campo de batalha, mas ficou no palácio, né? Mas aqui o ponto é que ele não deveria estar onde deveria estar. Então o pecado começa com uma escolha aparentemente, muitas vezes em nossas vidas, inofensiva, né? O que tem? E ali? O que tem que estar naquele ambiente? O crente também precisa ser sociável, o crente também precisa estar em outros lugares, ele não pode também ser isolado do mundo, né? Mas é dessa forma, né? Aparentemente, muitas vezes, a desculpa é sempre não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, mas, no entanto, nós vamos ver que é o contrário disso, né? Aparentemente, você muitas vezes toma escolhas inofensivas e a consequência disso é o que vai acontecer com Davi, como nós vamos refletir. Algumas implicações teológicas que nós podemos tirar aqui é que o pecado ele começa quando se negligencia, né, o dever, né? Então o pecado começa com a negligência do dever. É um ponto que nós podemos extrair teologicamente. Como também a ociosidade espiritual é terreno fértil para a tentação. Já a gente vai aplicar isso, a gente vai refletir e fazer então uma aplicação a partir disso. E a ausência de vigilância, quando o crente ele deixa de vigilar, né? De vigiar, no caso, quando o crente não deixa a vigilância espiritual, né? Abre espaço para decisões destrutivas. Daí orar e vigiar, orar e vigiar. O cristão ele não pode somente viver de uma áurea de espiritualidade absoluta a partir de ritos muitas vezes vazios. No entanto, ele precisa vivenciar uma constante vigilância norteadora por aquilo que Deus ele descreve, né? Inclusive que Davi deveria, no caso, estar no campo de batalha, né? Ele, inclusive, não foi um homem vigilante, mas foi um homem, como nós vimos na segunda implicação, né? Ocioso, estava ali numa ociosidade
espiritual, né? Que no caso foi o terreiro ali, foi um terreno fértil para a tentação que ele vai enfrentar. E aí nós chegamos então às reflexões diretas para nossas vidas, aplicações como então o que nós podemos, depois de termos entendido todo o versículo, né, a partir da exposição, da exegese do texto, a partir de termos feito isso, agora cabe-nos, né, tirar algumas lições, algumas aplicações, dialogar e nos perguntar o que esse texto ele tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida, né? O que nós podemos então extrair desse texto, né, para nossas vidas, para nossa vida espiritual. A primeira já fica claro, e eu até já trouxe como implicação, é que o cristão ele não deve negligenciar o seu chamado, né? A parte chave aqui do verso é que Davi não foi à guerra. Ele aqui terceirizou a guerra, né? Ele terceirizou o seu chamado a outros, né? Ele não foi. Então, o cristão, ele não pode, o servo de Deus, negligenciar o seu chamado. Deus tem um chamado na minha vida, Deus tem um chamado na sua vida, né? Cada um de nós foi chamado por Deus para um propósito. E como esse chamado, essa convocação do próprio Deus para nossas vidas, você, eu não pode negligenciar, não podemos deixar com que muitas vezes as coisas que estão ao nosso redor, como no caso de Davi, ficar ali no palácio, com que essas situações, todas as coisas que o mundo vem a oferecer para nossas vidas, nos desvie desse chamado, né? E entender também, nós precisamos entender a partir disso que tem momentos na nossa vida, a partir do nosso chamado, há um tempo para que a gente vivencie cada situação em nossas vidas. Há esse momento, né? Porém, sem negligenciar o nosso chamado. Eclesiastes, no capítulo, o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No caso de Davi aqui, ele deveria estar no campo de batalha e teria evitado tudo, como nós vamos ver no texto, como consequência dessa atitude dele. Uma segunda aplicação que nós podemos tirar aqui é referente muitas vezes a quando nós olhamos para a vida de um outro cristão e nós contemplamos a sua vida de prosperidade, né? E muitas vezes questionamos, né, o porquê não acontece conosco, né? E até muitas vezes há uma associação de que aquilo que está acontecendo na vida daquele irmão, Deus está com ele, que talvez Deus não esteja conosco porque nós não somos bem sucedidos, né? De forma profissional e nas mais diversas áreas da nossa vida que traz essa questão do sucesso. Então, nossa segunda aplicação aqui é que sucesso externo não significa saúde espiritual. A parte-chave do texto é que Davi, como nós vimos, ele venceu a batalha mesmo sem estar presente, tendo terceirizado a sua função de rei guerreiro, né? E mesmo assim, ele foi bem sucedido. Então, ficaria de entender que ele ali, Deus estava com ele e que tudo que ele estava fazendo estava de forma correta. Mas é preciso entender que o sucesso externo não significa saúde espiritual, né? Muitas vezes, hoje, nos dias de hoje, nós vemos pastores midiáticos bem-sucedidos e renomados, né? Nós temos também cantores gospels, né? Até mesmo cantores bem-sucedidos seculares que se dizem cristãos, né? Eles se convertem, no entanto, eles continuam atuando ali como músicos, né? Para o mundo. Mundo que eu digo vivendo de forma secularizada, né? Tocando as mesmas coisas, muitas vezes músicas que levam outras pessoas a um distanciamento de Deus, ou a promiscuidade, ou uma vivência de pecado, e mesmo assim se dizem que são evangélicos, então, e são bem-sucedidos. Então, como eu disse, né, como eu trouxe aqui nessa nossa segunda aplicação, o sucesso externo não significa saúde espiritual. Inclusive, o próprio Cristo, ele traz mais ou menos essa compreensão, né? Em Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e 23, quando ele diz que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome? E o texto diz, então lhe direi, nunca vos conheci. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, você pode começar a partir do versículo 21, né? Enfatizei esses dois versos aqui. Então, outro texto também para embasar essa compreensão é Mateus capítulo 16, versículo 26, quando diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Ou, em algumas traduções que eu gosto mais, de sua alma, né? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca, no caso da sua alma, né? E a nossa última aplicação. O cristão, ele não pode viver de forma ociosa, como foi o caso de Davi, né? Porque a ociosidade de Davi precedeu o seu pecado. A parte chave aqui é que Davi ele ficou em Jerusalém, né? E a ociosidade dele precedeu o pecado, da mesma forma na vida do crente. Ele não pode viver uma vida de ociosidade. Provérbios 6, 10 e 11 diz assim, um pouco de sono, um pouco de cochilo e a tua pobreza virá como um ladrão. E Provérbios capítulo 16, versículo 27 diz assim, o preguiçoso vive inventando desculpas e arruma encrenca por onde passa, né? E a encrenca de Davi aqui foi uma encrenca terrível, né? E ainda o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 11, diz assim, alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando antes, se intrometendo na vida alheia. Exatamente também o que Davi fez, se meteu na vida de uma mulher casada que tinha um marido, né? E trouxe destruição para a vida dessa mulher e da vida desse homem, para a vida dele mesmo e para a vida da sua família, como nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Então, assim nós chegamos então ao final do nosso segundo tópico, né? Chegamos ao final do nosso segundo tópico. Já estudamos o nosso primeiro tópico, a introdução do texto, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 ao 27. E agora o nosso segundo tópico, o contexto da queda, versículo 1, nós estudamos como se deu esse contexto. Na sequência, nós vamos na sequência, ver o início, então, da queda, né? Nós vamos ver que tudo vai começar com um olhar. Olha só que interessante. O início da queda de Davi vai começar apenas com um olhar. Ele vai olhar e a partir daí vai dar-se início à queda de Davi. Então é isso, né? Se você não nos segue, passa aí a nos seguir. Como também, se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no canal Ciências da Religião e Teologia, como também aqui no Instagram ou mesmo no YouTube, né? O YouTube, Instagram, Facebook, todas essas plataformas tem o mesmo nome, Ciências da Religião e Teologia. Então é isso, e após na sequência nós vamos ao terceiro tópico do nosso estudo.